Com vocês, o Alvo Cast. Fala, galera! Estamos começando mais um Alvo Cast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fé durante a quarentena. Estou com uma convidada muito especial. Queira, por favor, se apresentar, querida. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ana. É um prazer estar aqui com vocês e vamos nessa. Vamos que vamos. Enfim, como primeira pergunta, então, Ana, como é que a gente fortalece a fé com tantas circunstâncias difíceis e pouco agradáveis? Bom, assim, Ana Luísa, acredito que a gente passa por muitas coisas, né? E às vezes a gente quer cobrar algo que a gente mesmo não busca, né? Porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem a palavra de Deus. Só que às vezes a gente quer ouvir, só que nossa Bíblia, né? Nosso manual tá fechado. Então, a gente não vai ouvir nunca algo que a gente não dá valor, não busca, né? E não procura, porque é algo que não vem de nós, vem de Deus. Então, eu acredito que para a gente fortalecer a nossa fé, a gente tem que primeiro buscar a Deus e buscar ouvir a sua palavra. Porque a gente vai começar a enxergar as coisas acredito que com um novo olhar, uma nova perspectiva, entende? Então, acho que firmando os nossos olhos na palavra. Até porque Hebreus vai dizer que sem fé a gente não consegue agradar a Deus, né? Então, como é que a gente faz? Sim, sim. E é um pouco complicado, é uma coisa que eu vejo muito entre adolescentes e jovens, essa tendência de querer entender as circunstâncias, se questionar muito sobre as coisas difíceis e não colocar em oração, sabe? Porque a palavra de Deus te fortalece, só que você só entende as coisas que estão acontecendo se você vai perguntar para Deus, tipo, Deus, o que é que está acontecendo? Isso é muito ruim. É péssimo. As pessoas não têm mais relacionamento, não tem mais um tempo. A gente tira tempo para tanta coisa, né? A gente tem tempo para ficar na internet, no Instagram. A gente tem tempo para Netflix, mas para buscar, para a gente mover a nossa fé, né? A gente não consegue ter um tempinho. Tem gente que não tira nem 20 minutos do dia, da semana, para parar para ler. E às vezes a gente reclama por coisas que a gente mesmo produz, né? Sim, a palavra de Deus diz que o homem se queixa do seu próprio pecado, né? E é isso, se a gente não se fortalece, se a gente não se firma, a gente nunca vai crescer realmente, nunca vai entender o que está acontecendo, nunca vai ter os olhos voltados para Nova Jerusalém e nem para tudo aquilo que Deus vai fazer ainda nas nossas vidas. Sim, você imagina, cara, quantas pessoas tiveram que ter fé, né, na Bíblia? Moisés recebeu o chamado dele. Imagina você ouvir de uma sarça um monte de coisa, quando as circunstâncias que ele tinha passado, tudo que ele viu, né, antes de sair do Egito, era totalmente desfavorável para ele. E se ele não tivesse fé naquilo que Deus disse para ele, como é que ele ia fazer? Então, assim, tem coisas que se a gente não tiver fé, a gente não... Eu acho que nem existe, né, a gente ter uma vida com Deus e não ter fé. Não tem como, eu acho. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ser louco mesmo, a ponto de ter muita, muita fé, porque senão a gente não vai ver certas coisas acontecendo nas nossas vidas. Sim, falou tudo. E, assim, só para fechar esse tópico, já que você falou de Moisés, mas ele era tão próximo de Deus que teve um momento, eu não me lembro agora, assim, de cabeça o versículo, mas em que ele pôde intervir diante de uma sentença. Deus queria sentenciar o povo de Israel, só que Moisés era tão próximo de Deus, era tão amigo, que ele fez, de certa forma, Deus mudar de ideia. E Sim, imagina o privilégio de ser amigo de Deus a ponto de convencer o próprio Deus a não fazer tal coisa. É muito doido, né? Pra você ver, sem querer, por causa de um ato que ele teve no início, um relacionamento que ele construiu, ele acabou, de uma certa forma, poupando, né? E até mesmo abençoando outras pessoas. É muito doido isso. Exatamente. Mas, enfim, uma outra pergunta.
Como é que você está mantendo a sua esperança nesse período? Cara, é muito louco. Eu tava até conversando esses dias com uma pessoa. E assim, se você parar pra ver todas as pessoas que a gente escuta hoje, depois que começou essa pandemia, as pessoas estão prevendo resultados assim horríveis. É tudo assim, o Brasil vai parar, o mundo vai parar, a gente vai entrar em crise. E eu acho que o que bate de confronto com eles, né, é muito o que a gente enxerga. A gente consegue enxergar assim um amanhã. A gente tem a nossa esperança que é Jesus, né? Então eu acho que tudo fica mais fácil. E eu acredito que também quando a gente não mantém a nossa esperança, quando a gente começa a tirar os nossos olhos, né? Eu acredito que a gente diz um pouquinho que a gente não confia no poder de Deus. A gente acaba dizendo para ele que a gente duvida do que ele pode fazer, do caráter dele, só que o caráter dele é o mesmo e vai ser o mesmo para sempre. Entende? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa assim, eu escolhi sempre acreditar nas coisas boas e a gente tem a esperança que é Jesus, então, assim, ele já deu a palavra dele, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer, então, assim, se ele não está assustado, por que que nós, como filhos, que já temos uma promessa, já temos um lugar, nós já temos uma esperança que é ele mesmo, por que que a gente está assustado, sabe? Se o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, e o que que a gente vai fazer se a gente não manifestar o mínimo que é a nossa fé, entendeu? Eu entendo. E, assim, a esperança é uma parte tão importante de todo esse processo que lá em 1 Coríntios 13, no finalzinho, Paulo diz que de todas as coisas, as que vão permanecer a fé, a esperança e o amor. E quando Isso. eu leio esse versículo, eu penso, caramba, uma coisa tá ligada à outra. Você não pode ter esperança se você não acredita naquela pessoa que tá te dando essa esperança. Se você não tem, você não acredita, não tem como a gente dizer que a gente ama a Deus, né? Porque se a gente ama, a gente obedece as palavras. Exatamente. Doido, cara. Enfim, é uma coisa muito ligada à outra. De certa forma, é tudo muito centrado na fé. E fé é justamente isso, é você acreditar e confiar naquilo que você acredita. Não é simplesmente Sim. você acreditar. Cara, é muito doido, porque a gente vê assim, antigamente, eu tava até pesquisando, né? Porque eu gosto muito de algumas histórias nos evangelhos. E assim, cara, a gente precisa de pessoas como aquelas que buscavam, que iam até Jesus querendo alguma coisa, querendo ser curada, sabe? A mulher do fluxo de sangue, gente, aquela mulher ela acreditou, formulou na mente dela que só dela tocar, tudo que ela ouviu de Jesus, ela seria curada. E ela foi realmente curada. Jesus pergunta, quem foi que tocou em mim? Que eu senti que saiu o poder. Então, assim, ela acreditava que ela podia ser curada, cara. Tem muitas outras pessoas. O oficial romano também, quando ele vai chegar para Jesus, ele fala, o meu servo tá doente, tá morrendo, eu preciso da sua ajuda. E Jesus até se oferece, né, para ir até a casa dele. E o oficial fala, não, eu não sou digno que você pise nem na minha casa. Ele fala que basta uma palavra sua. Então, assim, é um nível de fé, sabe? Que às vezes é até maior do que de algumas pessoas que a gente vê hoje. E você percebe que são pessoas que não tinham um relacionamento tão próximo com Jesus. É muito doido isso. Sim, eu não sei se vale aqui colocar esse paralelo. Mas é interessante ver esses exemplos de fé, porque a gente pensa, Israel, ele, durante muito tempo no deserto, ele viu muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, só que mesmo vendo, mesmo aquilo estando diante dos olhos, eles não conseguiam acreditar. Ter aquela fé genuína que os deixasse constante. Na verdade, em muitos momentos eles trocaram Deus por vários outros deuses, né? Sim, é muito doido. E você vê que dá pra... É engraçado, né? Como a gente consegue pegar tudo que tá na Bíblia e jogar. Se você jogar pra ler qualquer dia, você vai olhar e vai falar assim, caraca,
isso parece muito com tal situação, porque, tipo assim, você falou essa questão do povo, né? Eles recebiam tudo praticamente da parte de Deus. É como se Deus tivesse falado, ó, não vai faltar nada, eu tô levando vocês, todo mundo na paz do Senhor, tranquilo. E a galera ainda duvida. E hoje a gente vê não só Deus abençoando, mas a gente vê sinais da sua palavra se cumprindo. E a galera não acredita, a galera ridiculariza as coisas de Deus, as coisas que Deus tem feito. Então, assim, é muito doido. Antes eu me perguntava, caraca, a galera ficou 40 anos no deserto, como assim? E hoje eu consigo entender, olhando para algumas coisas, a gente consegue entender. A gente olha, a gente fala, acho que é por isso, entendeu? A gente consegue visualizar, porque eu não sei, cara, não sei se é um coração tão duro que não consegue, assim, sabe? Não tem, não sei, as pessoas parecem que perderam um pouquinho do amor. É até muito, para você ver como é que as coisas são, a palavra se cumpre tanto, ela é tão certeira, que até nisso Deus já sabia, entende? Uhum. E as pessoas, elas estão... É um conjunto de fatores, realmente. É muita coisa, é. É muita coisa, só que é isso que assusta, porque, assim, tem trechos da Bíblia, eu estava lendo Isaías semana passada. Quer dizer, eu estou lendo o livro de Isaías, mas era um texto que eu estava lendo semana passada do livro de Isaías, em que descreve claramente algumas das coisas que a gente está passando nessa quarentena, que mostram claramente os sinais da vinda de Jesus, da vinda de Deus, da nossa salvação, do reinado eterno dele. E as pessoas parecem que estão cegas e parece que está ficando cada vez pior. Não dá para entender. O pecado cega, o pecado ele deixa a gente cego, né? Ele cega, só que parece que a gente como filho, não sei, depois de um tempo a gente começa a enxergar as coisas assim. Quando a gente morre para o mundo, quando a gente decide viver para Cristo, a gente olha para as coisas ao nosso redor e a gente fala assim, cara, como é que antes eu não vi isso, como é que eu não percebi isso? Ou a gente olha e fala assim, cara, como é que as coisas chegaram a esse ponto, sabe? Exatamente. Por último, quer dizer, não exatamente por último, mas vamos colocar aqui por último, fazendo um gancho com o que a gente falou aqui. A gente sabe que Daniel, ele foi parar na nossa queridíssima Cova dos Leões. E ele, enfim, ele deveria ter morrido lá, mas não morreu, porque ele confiou em Deus. E o que o exemplo dele pode nos trazer para esse momento de agora, Ana? Cara, eu acho que assim, Daniel é um cara fantástico, fantástico, fantástico demais. E Deus é um Deus tão bom, ele cuida tão bem dos filhos que ele tem, que assim, até o rei gostava, ele simpatizava com Daniel. E é muito louco, porque assim, você imagina, cara, uma pessoa entrar numa cova sabendo que ela tem um Deus que tá ali por ela, que tá com ela, e que nada, que ele não vai sofrer um arranhão, sabe? É muito louco, mas é isso que a gente deveria viver, é isso que a gente deveria ter no nosso coração. Às vezes a gente olha para algumas coisas da palavra e a gente fala assim, não, é muita loucura, não, isso não é. Só que a gente tem acesso a isso, a gente pode. Então, assim, acredito que a gente deveria, né, mais do que nunca, nesses tempos que a gente está vivendo, primeiro ser sal e luz, que foi para isso que a gente foi chamado, né? Porque enquanto o mundo está gritando que as coisas vão acabar, a gente, como filho, tem que ter certeza de que tem um amanhã, de que tem algo que nos espera que é maior do que tudo que está acontecendo, de que tudo tem um propósito, mas que a gente tenha no nosso coração certeza, cara, porque assim, se não fosse as misericórdias, a gente já tinha sido consumido, sabe? Há muito tempo, não é pouco não, é muita coisa, a gente já não tava nem aqui. Então, assim, a gente já merecia um inferno automaticamente. Mas você vê, cara, um Deus que é tão misericordioso, um Deus... Cara, Deus não tinha obrigação nenhuma de abençoar o Daniel, de estar com Daniel, mas Daniel foi fiel, então que a gente seja fiel nesse tempo, sabe, de dificuldade, porque não vou mentir, né? Não é um tempo fácil, mas que a gente possa ter um coração fiel, sabe, no pouco. E que Deus vai honrar a gente, e nem que seja por honrar, sabe, mas que
nós sejamos, no mínimo, fiéis e que nós tenhamos a nossa fé que vem de Deus e que Deus possa mover-se no nosso coração para que a gente possa transformar os ambientes por onde a gente vai passando durante essa quarentena, mesmo que a gente esteja dentro da nossa casa, né? Através das nossas redes sociais, no Instagram, já que a gente fica tanto no Instagram, né? Por que a gente não usa isso a nosso favor? Por que a gente não usa isso para atrair as pessoas, né? A gente tem escutado muita coisa. Então, assim, pede, sei lá, pede instrução para Deus, pede Deus como é que eu faço para conseguir fazer com que as pessoas enxerguem o amanhã durante esse tempo tão difícil, né? Porque se você, cara, pega um jornal aí, a primeira notícia, com certeza não é uma das boas notícias. A gente já começa o nosso dia entupido de coisas ruins, né? Então, que a gente possa ser fiel, que a gente possa fazer a diferença nesses tempos com a nossa fé, através da nossa fé. Sim, que a gente possa se apegar à nossa esperança. Porque Daniel, ele foi um cara que... Ele era gigante, né? Ele estava um pouco abaixo dos reis. Ele era um grande governador. E ele estava lá, ele persistia em orar 3 vezes ao dia, em buscar 3 vezes ao dia, mesmo sendo uma pessoa, de certa forma, completamente desarraigada da família dele, né? Ele foi trazido para a Babilônia e teve que se afastar de boa parte das pessoas que ele conhecia, que ele amava. E ele permaneceu fiel. Ele permaneceu ali, assim como José permaneceu fiel à palavra do Senhor quando esteve na casa de Potifar, esteve na prisão, esteve no Egito. Então, que a gente possa, sabe, se prender a essa esperança, se prender a esses momentos com Deus e que a gente possa dar frutos, assim como você falou, por meio da internet, edificando a vida uns dos outros, sendo exemplo uns para os outros. E os momentos difíceis servem para nos moldar. Se a gente não visualizar isso, não entender que isso vai passar e que isso vai nos transformar, a gente vai acabar se afundando na tristeza, se afundando nas dificuldades e enfim, desistindo de tudo aquilo que Deus nos tem dado de mais precioso, que é a vida. Sim, e você estava falando disso, agora acabei de me recordar, veio aqui ao meu coração. Há um tempo determinado para tudo, né? Há tempo de chorar, de sorrir. Então, a gente é uma geração que é tudo muito rápido, tudo muito na palma da mão. A gente aprendeu a ter uma vida que, assim, é muito pronta, sabe? Muita gente já deixou o caminho preparado pra gente. A gente praticamente teve tudo de mãos beijadas. Então, assim, às vezes a gente não respeita o processo do tempo, né? E aí a gente já não ouve a palavra, que a fé vem pelo ouvir vem pela palavra, e nossa Bíblia já está fechada. A gente quer correr com as coisas. Então, assim, a gente nunca vai ter algo que a gente não está disposto a sequer sentar, sabe? Para esperar, para poder ouvir, para poder ter um relacionamento. Não dá para a gente agradar alguém se a gente não tem intimidade, sabe? E eu acredito que, assim, Jesus é um cara muito educado. Jesus nunca vai gritar com ninguém e dizer eu quero atenção. Mas ele é o cara que vai estar sempre disposto a dar atenção. Mas, assim, eu acredito que a gente tem que esperar as coisas, sabe? A gente, às vezes, corre tanto. E eu acredito que isso serviu muito para mostrar pra gente que a gente literalmente não é nada. E que o nosso tempo, na verdade, nem é nosso, né? É dele. Porque, assim, tudo parou, nós paramos. E agora, né? A pergunta foi, e agora? O que vai acontecer? Mas que a gente tenha paciência, sabia? Para esperar também as coisas. Tudo tem um tempo, então não tem porquê, né? A gente querer correr com a carroça na frente dos bois, como dizem. Sim. Cara, você tocou num assunto que me fez lembrar de outro assunto. Acho que é interessante falar disso porque o Dia dos Namorados foi semana passada e é interessante fazer esse paralelo. A gente tem uma geração que quer tudo cada vez mais rápido, né?
Eu sou professora de alunas de 12 a 14 e tem alunas minhas com 13 anos, 12 às vezes, que estão preocupadas com esse lado da vida. Com essa busca por um namorado e tudo mais. E assim, eu me lembro que quando eu tinha 12 anos, eu ainda estava desapegando das minhas bonecas. Exatamente. E assim, não estou falando isso para que vocês que estão escutando a gente se sintam mal e tal. Só que assim, o tempo mudou tanto, as pessoas estão buscando tudo cada vez mais rápido, que parece que quando Deus pega a soberania dele e faz uma coisa dessas, que fez com a gente, né, por meio dessa pandemia, é como se tivesse, de uma certa forma, tirando a humanidade que a gente tem, a humanidade que a gente pseudo-construiu. E aí, pelo menos algumas pessoas passaram por essa sensação, eu acho que a maioria também passou por isso. Foi como se alguém tivesse tirado tudo da gente e a gente não soubesse o que fazer com esse tempo que tá sobrando. E tá sobrando muito. E assim como num relacionamento em que a gente tem que semear um pouco todo dia para ter uma coisa mais concreta, mais constante, uma aliança mais fiel, Deus fez a gente se soltar de tudo aquilo que era importante por meio dessa quarentena, para literalmente mostrar pra gente que a gente precisa dar um pouquinho do nosso tempo todo dia para ele, para que esse relacionamento cresça e amadureça e se torne algo maior, que vai nos preparar para a vinda dele. Sim, e é engraçado, né, que a desculpa antes era que a gente não tinha tempo, né? E agora a gente tem tempo de sobra. E aí a pergunta é, o que a gente tem feito com esse tempo? Será que a gente tem movido mais a nossa fé? Será que a gente tem pecado, né, por falar algumas coisas? Será que a gente tem errado em ver algumas coisas? Eu, por exemplo, a gente tem que saber, né? Eu acredito que a gente tem que ser sincero. Tem algumas coisas que a gente não pode assistir, que a gente não pode ouvir, que a gente não pode estar perto, porque se estiver perto a gente contamina, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vê, com o que fala, ter cuidado. Então, assim, eu acredito, eu peguei até uma frase aqui de um livro que eu estava lendo, que os nossos atos vão revelar em quem a gente tem acreditado durante esse tempo. Então, eu acho que isso também é muito legal. E eu acho muito, muito legal a gente pensar nisso, né? Parar de questionar a nossa fé, e através dos nossos atos, principalmente. Porque mais do que falar, né? Quando a gente toma uma atitude, acho que o passo é maior. Esses atos, eles revelam muito do que está no nosso interior, concorda? Sim, demais. E é uma coisa que eu estava até discutindo com a minha mãe essa semana. Você falou um pouco sobre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que entra, né? A palavra de Deus diz que aquilo que sai do homem é que contamina. Só que para aquilo que sai contaminar, é porque você está deixando coisas que contaminam entrar também. Sim. E a gente, quando, nesse tempo parado, o que a gente mais tem oportunidade é de deixar coisas entrarem. Seja por meio do YouTube, seja por meio do Spotify, seja por meio da TV, seja por meio do Instagram, do Facebook. Tem coisas entrando. E Sim. Aquilo vai estabelecer quem você vai ser e quem você é. E, gente, é preciso tomar muito, muito, muito cuidado. A palavra de Deus diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Primeiro porque aquilo que as pessoas estão consumindo pode estar cheio de pecado, cheio de coisas que não te edificam, coisas que vão te fazer desejar pecar,
Então, analise aquilo que você está vendo, aquilo que você está escutando, aquilo que você está lendo. Analise, porque isso vai te transformar. Por mais que muita gente tente negar isso, a realidade é essa. Aquilo que entra te transforma. Sim, os olhos, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O que nossos olhos têm visto? Enfim, para finalizar mesmo esse AlvoCast, uma pergunta um tanto pessoal, então você fica na escolha de responder ou não. Mas o que você aprendeu com esse momento? Uma coisa que você queria trazer pra gente. Eu aprendi isso com esse momento na quarentena. Olha, gente, vou me expor. Eu vou me expor agora. Eu sempre fui acredito que isso é do ser humano, né? A gente querer ter o controle de todas as coisas, a gente querer ter domínio sobre algumas coisas, a gente querer entender muitas vezes o que a gente não tem que entender. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi foi que eu não sou nada, a gente não é nada, né? Na verdade. E de que a gente precisava, assim, entregar mesmo, porque a gente tem mania de ser muito seletivo. A gente fala assim, Deus cuida da minha vida, só que quando Deus toca em uma área que a gente não quer, a gente muitas vezes faz assim, não, aqui eu cuido, aqui eu mexo. Então, assim, eu acho que a gente aprendeu muito a dar valor à soberania e o controle de Deus sobre as coisas, porque a gente pode fazer planos, mas Ele é o dono de todas as coisas, entendeu? A gente pode planejar tudo. Você vê, tinha um monte de gente com casamento marcado, tinha um monte de gente com festa marcada. Muita gente, não foi pouca. Mas e os planos são deles, e o que ele tem que fazer, com certeza, é muito mais importante do que o que a gente tem para fazer aqui, né? Então, ai da gente querer cobrar alguma coisa de Deus em relação a isso, mas eu aprendi muito que a gente não é nada, que a gente não tem domínio sobre nada e que a gente está aqui só para servir. A gente está aqui para fazer com que o reino de Deus, né, seja implantado cada vez mais. E assim, eu acredito que uma das coisas que eu também aprendi muito foi esperar, né? Eu não sei você, mas eu tenho um problema assim com paciência ainda, que é algo que está sendo tratado ainda. Mas Deus, cara, eu acredito que, assim, Deus está sempre disposto a entregar algo pra gente, né? Mas a gente tem que estar disposto também, é uma via de mão dupla, a gente tem que estar disposto a parar um pouquinho, a sentar, ouvir. A gente fala muito, mas assim, a gente não, eu percebi que antes o povo não estava sentando para ouvir muito, sabe? Então, assim, essas coisas eu percebi que, assim, trouxeram um grande aprendizado para mim. A gente não tem controle de nada. E não adianta bater o pé, né? Falar, não quero, porque é do jeito que ele quer. E vai ser sempre assim, entendeu? Acredito que não é nada para nós, nada para nós. É uma consequência a gente ser abençoado, né? Mas é tudo para ele. Então, não adianta. A gente vai ter que esperar em casa e que a gente faça, a diferença vai ser essa, né, Renata? Para alguns vai ter sido um tempo ótimo, muita gente vai mudar, muita gente vai desenvolver habilidades novas, muita gente vai estudar mais, muita gente vai, enfim, né, avançar, mas acredito que muita gente também vai ficar parada no lugar, vai retroceder, infelizmente, porque Deus está disposto, né, mas a gente precisa, a gente se humilha tanto, né, por algumas coisas, e para quem a gente tinha que se humilhar, que é para Deus, a gente não se humilha. Então, acredito que se a gente tiver um quebrantamento, assim, de se humilhar mesmo, chegar para Deus e falar, Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso que o Senhor mude isso, acredito que a gente vai viver, assim, uma vida, assim, uma plenitude, na verdade, né, tão na paz, assim. Cara, eu nem vou falar muita coisa, porque o que você falou foi perfeito. Mas eu só vou pegar um gancho com o que você falou sobre controle. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. A quarentena começou literalmente no dia do meu aniversário. Dia 15 de março. Que sorte, hein? Super sorte. E assim, eu tava com o aniversário marcado pro outro sábado, porque eu fiz 25 anos esse ano. Então, a data é basicamente especial, né?
Claro, todas são, né? Pois é. E aí eu falei, caramba, vou chamar fulaninho, vou chamar cicraninho, eu fiz toda aquela lista. E aí a primeira lição que eu aprendi na quarentena, de tantas outras, foi a ter mais discernimento com as amizades que eu tenho e que eu escolho. Nossa, é real, isso é muito real. Simplesmente, depois de 2 semanas de quarentena, Deus foi fazendo algumas máscaras de As limpas, fez a limpa, né? Na verdade, conheço essa limpa também, que eu sofri essa limpa. uma super limpa, algumas máscaras de algumas pessoas caíram. E eu falei, nossa, eu ia convidar fulano pro meu aniversário. Como assim? Tá vendo? Às vezes Deus tem que parar a agenda de todo mundo. Isso é muito real, né? Às vezes Deus para a nossa agenda para mostrar algumas coisas pra gente. É surreal. Sim, eu sou real. E hoje eu acho que eu sou muito grata a Deus por esse tempo, porque eu me tornei realmente uma pessoa melhor. Obrigada, Deus. E assim, hoje eu acho que eu tô um pouco mais apta para discernir e sei mais em quem confiar. E o mais importante, estou confiando mais em Deus do que eu confiava antes. Sim, E acho que isso é fundamental. demais, né, cara? Mas é muito louco. Deus surpreende a gente demais. Às vezes a gente. E assim, Deus faz as coisas tão naturalmente, né? A gente percebe algumas coisas assim, sem querer perceber, Deus mostra pra gente. Mesmo não merecendo, né? Deus ainda mostra, ainda se revela a nós. É muito doido isso. Sim. Bom, Maninha, quero te agradecer pela participação, foi fantástica. Ai, eu amo. Ai, eu amo, gente. Vocês são demais. Muito obrigada por hoje. Galera, se vocês escutaram até o final, que vocês tenham sido edificados. Não esqueçam de orar por mim, Renata Cabral, pela Ana, que está aqui com a gente. Sigam ela no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram dela no link da descrição, na descrição do vídeo. E também sigam as nossas redes sociais, @alvorocobd. E se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é EBD Adevec. E é isso, gente. Beijo no coração. Beijo.